Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Eu penso que é importante estar mostrando para os irmãos um pouquinho dos nossos desafios e também nossas vitórias que Deus tem proporcionado para nós. Eu fico feliz em poder compartilhar isso com os irmãos. A Luciana, ela não pôde vir comigo, porque é sempre importante, né, a supervisão lá. É pequeno, mas é preciso de uma supervisão, né? E ela ficou lá também. O meu irmão Marcos Valério está lá também ajudando, numa classe lá também. E eu estou bem tranquilo aqui, não estou preocupado. Não, eu sei que Deus está no controle. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus como introdução. Não vou pregar nesse texto, porque é um texto bem grande, mas só como uma introdução para que nós possamos compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito lá no Zumbi. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Pastor Juliander esteve preparando junto comigo uma cartilhazinha. Se você tem em mãos, vai te ajudar um pouquinho a entender um pouquinho mais, porque acho que vai estar um pouquinho mais nítida, né, as fotos aqui. Mas eu vou estar também tentando mostrar aqui através do projetor. Para nosso auxílio, nós temos aqui uma cartilhazinha para que você possa me acompanhar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 8, amém? Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sentir o que Paulo sentiu é muito bom, porque ele terminou a sua carreira e olhou para trás e disse assim: eu fiz tudo que eu tinha de ser feito, eu fiz tudo o que tinha que fazer, combati o bom combate. Agora, difícil é quando nós olhamos para trás e pensamos assim: puxa vida, eu poderia ter feito mais. Quando eu fui para o Piauí em 2013, acho que foi isso mesmo, né? Tem os irmãos aqui que foram, nós fomos juntos. Na saída, no dia de virmos embora, depois de 15 dias que ficamos lá, no culto da Vitória, eu me emocionei, eu chorei muito, porque eu pensei assim: Senhor, se eu tivesse mais um pouquinho de condições físicas, se eu tivesse aceitado o Senhor um pouquinho antes, eu poderia ter feito mais aqui no Piauí, mas eu não consegui, Senhor. E de alguma forma, não sei porquê, eu comecei a pedir perdão ao Senhor, e entramos naquele ônibus. Cada metro que aquele ônibus andava, o meu coração apertava e eu chorava muito. Eu tive que orar para poder perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não sei por que eu estou assim. Eu estou voltando para minha família, meu filho estava bem novinho,
e eu estava com muita saudade, mas eu estava com o coração muito partido em deixar aquele lugar, porque eu queria fazer mais, Mas que nós possamos combater o bom combate, né? Pregar a palavra em oportunidade ou fora de oportunidade, porque os dias são maus. E eu peço a oração dos irmãos que me ajudem em oração, porque o combate ali no bairro dos Umbidos Palmares é um desafio muito grande. Eu quero começar mostrando aqui para os irmãos essa primeira foto aqui do Data Show. Por favor, Luana, pode soltar para nós. Eu quero falar um pouquinho a respeito de alguns desafios, algumas pessoas que nós temos cuidado ali nos Umbidos Palmares. Deu não? Então, aqui na sua cartilhazinha, não tem problema, né? É importante que nós já estávamos pensando aqui no plano B. Aqui na sua cartilhazinha você está vendo aí a condição social do bairro. A condição social do bairro, você está vendo aí, nessa primeira foto aí, na parte de cima, alguns barracos que foram montados aí nesse espaço. E esse espaço é em frente à congregação, esse espaço aí. Por que está esses barracos aqui? Esses barracos foram montados no início desse ano. Foi uma invasão onde as pessoas reclamam que estão desempregadas e não tem como pagar aluguel, então eles invadiram esse local aí. E logo depois de umas 2 semanas que eles estavam invadindo aí, e estavam morando nesse local, eu comecei a orar. As pessoas da congregação, alguns me chegavam e falavam: olha só, esse negócio aí está errado, né? Isso daí não pode ser assim, esse povo invadindo, a prefeitura vai quebrar isso daí. Então, eu pensei diferente. Eu falei: Senhor, esse povo precisa da Tua graça, precisa da Tua misericórdia. E algumas pessoas já estavam filtrando ali, tendo comunicação com essas pessoas que eu já conhecia. E esse foi o meu pontapé inicial. E eu comecei a andar no meio dessa invasão aí, conversar com o povo. E eu decidi que eu ia tentar entrar em contato com esse pessoal aí. E deixa eu ver se tem aqui. Tem. E lá, logo na segunda página aí, tem na relevância na comunidade, você observa aí esse pessoal olhando as roupas, está vendo? O pessoal olhando as roupas. O que é isso daí? Tinha uma irmã, lá tem uma irmã, lá na congregação, que ela tem um bazar. E ela tinha muitas roupas, e ela me pediu para fazer um bazar lá no pátio da congregação. Eu deixei, ela fez uns 4 sábados lá, esse bazar, mas não deu muito certo, né? E ela deixou aquele monte de roupa lá. Eu falei assim: irmã, o que você vai fazer com esse monte de roupa aí? Ela falou assim: pastor, eu não sei não. Eu falei: senhora, fala um preço, um valor que a senhora quer nessa roupa aí, que a gente vai comprar essa roupa da senhora. Mas não precisa de falar agora não, a senhora pode pensar. Quanto que o senhor dá, pastor? Não, é você que vai me falar quanto que a senhora vai me vender essas roupas aí. Amanhã a senhora me fala, pensa direitinho, amanhã a senhora me fala. No outro dia ela me ligou e falou assim: pastor, pode ficar com essas roupas, não é nada não. Pode ficar, fazer o que o senhor quiser. Eu falei: então tá bom, irmã. Aí eu comecei a andar nessa invasão e falar com o pessoal: pessoal, sábado que vem eu vou fazer um bazar aqui no pátio da igreja. Aí eles olharam assim: mas é um bazar gratuito, você vai chegar, escolher a sua roupa e vai levar sem pagar nada, tudo bem? Aí eles começaram a se animar. Aí comecei a andar lá, e do lado dessa invasão aqui tem o conjunto habitacional. Aí nessa entrada eles ficam ali tudo fumando maconha, usando droga naquela entrada ali, mas é muito mesmo. Aí eu chego no meio deles e converso, porque eles já me conhecem, né? E já falei com eles que no outro dia eles poderiam ir lá, que a gente ia fazer esse bazar aí gratuito. Então eles foram lá, pessoal, e foi uma forma, meus irmãos, da gente um ponto de contato com essas pessoas, para que eles pudessem entender, para que eles possam entender que o amor de Cristo está ali do lado deles. Então nós ficamos conhecidos ali com esse povo. Eu conversei com o chefe, porque tem um chefe lá, né, na invasão. Lá só pode construir um barraco se o chefe deixar. E conversei com ele, fiquei amigo desse moço. Então ficamos lá, esse trabalho feito, e agora eu tenho acesso livre nessa invasão, né? E se você quiser ir lá, você pode ir, mas entra comigo, tá bom? Porque não pode entrar lá sem conhecido não. Aqui, queridos, vou voltar aqui de novo,
né? Você está vendo aí uma foto na sua direita, em cima pequenininha, né? Eu estou no meio e na minha direita tem um casal e na minha esquerda tem outro casal, né? Da direita para a esquerda é a Simone mais o Célio, que já são nossos conhecidos desde a época do pastor Geazi. E do outro lado, aqui está o casal Jefferson e Larice. A Larice, ela é filha da Simone mais do Célio, e ela acompanha nosso trabalho desde criancinha. Hoje ela não é frequente mais, mas o Jefferson, esse rapaz nos conheceu porque a mãe dele, nós conseguimos alcançar a mãe dele através daquela ação social que nós fizemos em abril do ano passado. Então, o Jefferson nos conheceu através da sua mãe. E o Jefferson, eu tenho discipulado ele, eu tenho feito um trabalho de estudo bíblico com o Jefferson. E é um rapaz que saiu, ele era traficante, né, ele andava armado, todo tipo de coisa errada que você pensar, o Jefferson já fez. Mas hoje ele é um servo do Senhor. Ele frequenta a igreja Assembleia. E eu tenho dado alguns estudos para o Jefferson. Ontem, por exemplo, eu dei um estudo para ele. Eu comecei a fazer esse estudo bíblico com ele, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, e eu terminei, era mais de 5 horas. Ele é um rapaz que tem sede da palavra, né? E ele falou assim, sabe, pastor, essa noite eu sonhei, rapaz, que eu estava passando para essa igreja. Aí eu imaginei, né? Falei assim, isso é um desejo do coração dele. Se ele sonhou, é um desejo do coração dele, né? Então, queridos, eu creio plenamente que é só uma questão de tempo, que logo, logo esse rapaz, né, ele já vai estar compartilhando o amor de Deus lá na nossa congregação. E também, logo embaixo aqui, esse rapaz de baixo, você está vendo esses jovens casal aqui, de namorados, esse rapaz é o Ivan Júnior, ele é primo do Jefferson. O Ivan Júnior, ele já está na nossa congregação, né? Ele já é batizado, né? Eu e o pastor Marcelo já conversamos, né, pastor? E ele vai ser transferido, né, como aclamação logo, logo, que ele já está pronto, mas nós vamos fazer mais um pouco de estudo com ele, eu, junto com o pastor Marcelo, e esse menino, ele vai ser já membro da nossa igreja logo, logo, né? E a namorada dele, terça-feira passada, essa menina aqui do lado, a Tainá, ela foi fazer um estudo bíblico também comigo, o primeiro estudo bíblico, né? Ele levou ela, e ela fez o estudo bíblico, e ela disse, pastor, eu decidi que eu vou ficar aqui nessa igreja também, eu quero ficar aqui, eu gostei desse lugar, as pessoas aqui são muito humildes, muito carinhosas, né? E porque o meu namorado está aqui, então eu quero ficar aqui também. Eu posso? Eu falei, claro que pode, né? Então, queridos, ela é batizada também, ela trabalha, né? Então precisa, claro, de passar por alguns estudos comigo, porque veio, né, de outra denominação, então ela precisa de conhecer os nossos princípios bíblicos, né? E eu quero falar um pouquinho a respeito, voltando aqui no Jefferson, aqui em cima de novo, eu quero falar da mãe do Jefferson. A mãe do Jefferson chama Ana Maria do Nascimento. A Ana, na nossa ação social que fizemos no dia 25 de abril de 2015, a Ana conheceu a nossa congregação e ela me procurou depois, em particular, ela falou assim, eu quero falar com o pastor dessa igreja, né? E ela me procurou e eu conversei com a Ana e fiz alguns estudos bíblicos com ela, fiz um trabalho com ela e ela aceitou Jesus. E começamos a fazer estudos bíblicos, ela também sentiu a necessidade, ela viu a importância do batismo, porque ela realmente entregou ao Senhor, mas ela tinha ela tem, né? Não tem mais porque já está resolvido, a questão do casamento, porque ela não é casada. E ela falou assim, agora pastor, o que eu faço? Eu falei assim, se o seu esposo, né, se o seu companheiro quiser casar com você, você casa, você pode ser batizada, depois de estudo bíblico, né? Essas pessoas que falam comigo, queridos, que querem batizar, que estão decididas, que estão convictas da decisão que elas fizeram, né? São pessoas que já fizeram no mínimo de 10 a 15 estudos bíblicos comigo. E cada estudo bíblico é aproximadamente de 1 hora a 1h30, daí para lá, né? Então, eu falei, tudo bem, você quer casar? Diga para o seu marido, então, que vocês precisam de conseguir a certidão de nascimento de vocês atualizada, né?
Aí foi um problema, porque eles moravam na Bahia, mas graças a Deus nós conseguimos, né, pastor? A igreja pagou o cartório eletrônico, já chegou a certidão. Mas, queridos, quando chegou no final desse ano, na virada de ano, praticamente no Natal, nós fizemos lá um culto uma noite de comunhão, fizemos um jantar, né, umas brincadeiras com os jovens lá, e ela ficou esperando o marido chegar, porque ele estava trabalhando, mas lá no trabalho dele teve uma festa lá do trabalho, e esse camarada chegou em casa às 4 horas da manhã. E quando ele chegou, foi a confusão, estava armada, e o pau quebrou. Aí ela me ligava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e 3 horas da manhã, eu acordei, fui orar, e fiquei ali, conversando, aconselhando, pelas madrugadas, minha esposa dormindo, e eu lá, trabalhando, né? Aí o dia amanheceu, fomos para a congregação, que foi no domingo, e ela falou assim, por mensagem, pastor, ele foi embora, falou que não vai casar comigo mais, foi comprar passagem para ir embora. Aí eu fiquei, né, fica em paz, não se preocupa com isso não. Aí eu estou lá na hora do louvor, e terminamos o louvor, e fui dar uma palavra, daqui a pouco ela chega, né, com a Bíblia debaixo do braço, e senta lá atrás. Eu fiquei emocionado com aquilo, falei assim, Senhor, realmente a Ana aceitou Jesus mesmo. Ela aceitou. Aí na hora da escola bíblica dominical, ela falou assim, pastor, se ele não quer, nada vai me impedir de seguir a meu Deus, porque o Senhor Jesus é o meu Senhor. Eu fiquei muito feliz com aquilo. E então passou, né? E eu fui trabalhando com eles, reconciliaram, depois de muito trabalho, eles reconciliaram e conversei bastante com ele. E eu fico assim, né? Fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, dá-me sabedoria, porque eu tenho 31 anos de idade, né? Eu estou aconselhando um casal que tem mais de 40. Como é que eu tenho apenas 8 anos de casamento, né? Mas me ensina, Senhor, através do pouco convívio que eu tenho do casamento, através de um pouco da teoria que eu tenho, me dá força para poder trabalhar com esse casal. E, enfim, queridos, eles já estão prontos, o casamento já está marcado, né? E eles querem que eu faça a celebração do casamento deles lá na congregação. Então, assim que eu voltar de férias, né, que no mês de maio eu estou de férias, quando eu retornar às minhas férias, vou fazer a celebração do casamento deles, né? E logo após eles vão batizarem. Para a glória de Deus, eu espero que até lá o Jefferson, o filho dela, já está conosco, né? A gente já pode também fazer a transferência do Júnior e da Tainá, para a glória do Senhor, e assim nós iremos multiplicar o amor de Deus lá nos Zumbi dos Palmares. Você está vendo aqui, querido, condição social, logo embaixo esse menininho aqui, está vendo, com um macarrão na testa, está vendo? Esse menino, ele fica jogado pela rua, e a mãe dele chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria fazer um estudo bíblico, o senhor, você pode me dar um estudo bíblico? Falei, posso sim. Ela depois, mas então, primeiro, pastor, eu vou ver com o meu pastor, porque do lado da nossa congregação, abriu também uma igreja assembleia lá do lado, né? Vou ver com o meu pastor, se ele deixa, se eu posso, depois eu te falo, né? Porque eu não sei se eu fico lá, se eu fico aqui. O que o senhor acha, pastor? Eu falei assim, querido, eu não sei, não, é você que sabe. Se você quiser ficar lá, você fica. Se você quiser ficar aqui, peça a Deus orientação, né? Então tá bom, eu vou orar. Aí esperei, passou uma semana, passou 2, aí depois me falaram que ela disse que não poderia fazer estudo bíblico comigo, porque o pastor dela não deixou, porque o ensino é diferente, né? Eu falei, então tá. Aí eu falei aquele texto, né, que Paulo fala aos Gálatas, né, se ainda que um anjo desça e prega um evangelho diferente do que eu vos já ensinei, que seja maldito. Então eu falei para ela, meu ensino não é diferente, meu ensino é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, mas tudo bem, né? Mas nós acompanhamos essa senhora com cesta básica, com alimentação, né? Sabe, queridos, eu cheguei a uma conclusão de que essa questão do trabalho social é muito importante, mas a gente tem que ter um equilíbrio nesse trabalho social. A gente tem que ter um equilíbrio, porque senão as pessoas aproveitam, né? Eles pensam que a igreja é uma instituição social para beneficiá-los, com roupas, com comidas e etc. No dia desse bazar gratuito que eu fiz, chegou uma senhora pedindo cesta básica, né? Aí os irmãos já sabem que eu já deixei claro para a igreja que isso ia mudar, né? E mudou. Aí ela foi diretamente falar com o Benhu, a minha esposa falou assim, o rapaz ali que é responsável por isso, pode falar com ele. Aí o Benhu, ele conversou com ela da forma que eu orientei, né, que
Não é assim. A senhora vem na igreja, a gente vai na sua casa, a gente vai fazer um trabalho com a senhora, depois a gente vai ver se podemos te ajudar. Então nós estamos fazendo dessa forma. Aqui do lado desse menininho aqui, você está vendo aqui atrás, tá um pouco escuro. Aqui sou eu que estou à frente. Eu tirei uma selfie aqui, né, mas não é para poder me ver. Eu só fiz um pouquinho, mostrar o meu rosto para você ver que eu que estou aqui. Mas aqui atrás é um muro, tá? Isso daqui é um muro que tem ali. E esse quadradinho aqui é um buraquinho na frente do muro que o cara fez. E ele aproveitou esse muro aqui, colocou um telhado aqui debaixo dessa árvore e fez aí um boteco, né? Um barzinho, lugar de ponto de comércio ali. E ali fica o povo ali tomando cachaça e cerveja e fazendo bagunça. Mas esse cara aqui, dono desse barzinho aqui, ele se tornou um grande amigo meu, né? E ele tem uma grande admiração por mim. Ele tem uma grande admiração por mim, esse cara aqui. O Marquinhos, né? E então, depois de algum tempo que eu passei a conversar com ele, com as pessoas que estavam lá naquele barzinho, eu chego lá e sento, né? Tem uma galerinha lá. Eu falo, Marquinhos, bota um refrigerante para nós aí. Aí ele bota um de 2 litros lá, né? Caro, né? Mas só para poder fazer uma média. Aí o pessoal toma refrigerante, até o pastor da Assembleia lá, que fica do lado, toma do refrigerante também, né? E eu mando a palavra em tempo e fora de tempo, né? Em oportunidade, e ali, nós ficamos ali, aí o Marquinhos chega para mim e fala assim, perto do pastor da Assembleia do lado, ele fala assim, ó, se algum dia eu tiver que voltar para a igreja, eu vou para a igreja do pastor Wayne aqui, ó. Essa é a igreja mesmo que, se algum dia eu vou voltar para ela, né? Se eu voltar, eu volto para aqui. Então, queridos, anunciando ali a palavra de Deus naquele lugar, e todos me respeitam, graças a Deus por isso, né? Agora, eu quero falar um pouquinho, não está aqui na foto, né? Mas da Liette. A Liette, ela é irmã da Ana e mãe do Jefferson, né? Tia do Jefferson. A Liette, ela quer muito, por que eu estou falando da Liette? Para que os irmãos possam estar orando por ela. Ela quer muito batizar, porque ela já aceitou Jesus, está convicta da fé dela, né? Já estou dando alguns estudos para ela já. Por exemplo, olha o estudo que eu estou dando para a Liette, porque eu já dei os básicos, eu já dei tudo, né? Agora eu estou dando avivamento pessoal, né? Do pastor Marcelo, lá da praia. É um estudo muito bom. E ela quer muito batizar, querido, mas ela tem uma questão. O marido dela não quer casar. Esse dia ela chegou para mim e começou a chorar. Falou assim, pastor, vou ter que tomar uma decisão, porque já são 12 anos junto e ele não quer casar comigo. Mas eu quero servir ao Senhor, eu quero me batizar. E então, queridos, eu estou orando pela vida dela. É um rapaz bom, mas não quer casar com ela. E isso impede de alguma forma, né? Aqui, queridos, as nossas atividades, do lado aqui você está vendo aqui, isso aqui é um culto de escola bíblica dominical, na parte da manhã, está vendo? A foto superior em cima em nossas atividades. Aqui nós dividimos essa classe aqui em 3 classes, né? Eu preciso dividir em 4, mas por enquanto, infelizmente, não temos ainda condições, né? Por causa de algumas dificuldades. Mas durante a manhã dá em torno de umas 20 a 25 pessoas, contando as crianças. À noite está na faixa de umas 40 a 50 pessoas, nesse espaçozinho aqui, né? Embaixo aqui, você está vendo aqui a Amanda e o Isaías. Só que essa foto aqui ela é maior, né? A gente que resumiu um pouquinho para caber mais. Aqui é a reunião dos embaixadores da Mensageiras do Rei. A Amanda, ela foi batizada, né? Eu batizei a Amanda. Quando eu falo eu batizei, né? Na época eu nem era pastor ainda, mas foi o pastor Wilson que batizou, então foi fruto do meu trabalho. A Amanda não está mais conosco, mas ela voltou a frequentar a escola, o trabalho das Mensageiras do Rei, e é motivo de oração também. Esse aqui do lado é o Isaías. Esse menino aqui, ele está pronto para o batismo, ele ora, ele lê a Bíblia. Quando ele entrou, ele não sabia nem ler. Então eu tinha um trabalho com Isaías, porque ele não sabia ler, era muito difícil, né? E ele aprendeu a ler, e é um menino que ora, está convicto. E eu pergunto para ele, Isaías, você está pronto para o batismo? Ele, eu estou. Você quer batizar? Eu quero. Só que é eu que estou esperando um pouquinho, né? Porque eu penso, eu não sei se eu estou errado, né? Que ainda não é tempo, mas ele quer muito. Então é um menino que está preparado para o batismo, né? Desse outro lado aqui, um pedacinho também da foto, da classe da Escola Bíblica Dominical, não dos adultos, mas das pessoas que já estão mais adiantadas no conhecimento, né?
Por que eu coloquei essas fotos aqui de escola bíblica dominical de estudo? Porque, queridos, nós precisamos de espaço para dividir essas classes. A classe das criancinhas de 4 anos abaixo, que fica com o Benhu, para ser sincero, eu não quero deixar o meu filho lá mais, né? Porque está muito difícil. É uma sala fechada, ainda que a gente limpa, mas tem um cheiro de mofo, e é muito quente, não tem entrada de ar. E quando o Benhu já desce aquelas criancinhas, né? A gente pensa primeiro no filho da gente, não tem jeito, né? Mas eu vejo aquelas crianças ali naquela classe. Depois tem a classe dos adolescentes, que eu gosto de ficar com eles, porque de alguma forma a gente tem uma didática, né, especial para trabalhar com essas crianças. Então não é qualquer um que a gente pode, não é assim, irmão, qualquer um quer dizer que, né, a gente precisa de ter um estudo mais especial com essas crianças, porque senão elas não voltam mais, tá? É uma didática especial com essas crianças. E às vezes eu sinto dificuldade, porque a Luciana fica lá na classe, lá em cima, dos mais adiantados, aí ela chega em casa e começa a falar assim comigo: amor, você tem que dar uma aula lá domingo que vem, porque houve um assunto lá, e de vez em quando acontece isso, né? Aí você tem que ir lá para poder acertar a cabeça do pessoal lá. Porque um acha isso, outro acha aquilo. Eu falei assim: pois é, Luciano, mas você tem que deixar claro que nós não temos que ir pelo que as pessoas acham, pelo que a palavra de Deus diz, né? Mas para poder interpretar isso aí é difícil, amor. Eu falei assim: não, você sabe qual é o melhor intérprete da Bíblia? Sabe qual? Aí eu fiz essa pergunta domingo passado, eu tive que deixar a sala dos adolescentes e ir para lá, né? Para a sala dos adultos. E falei: sabe qual é o melhor intérprete da Bíblia? Aí um disse: o Espírito Santo. Outro: todo mundo o Espírito Santo, né? Eu disse: o melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia mesma, né? Essa é uma regra, né, pastor, de hermenêutica. O melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia mesmo. Aí dei um exemplo para ele de como a Bíblia interpreta a si mesmo. Então eu tenho essas dificuldades de ter que deixar uma classe e ir para outra, né? Mas logo, logo isso vai se resolver, queridos. Então, irmãos, um pouco, né, do que eu queria compartilhar com os irmãos, esses desafios. E tem muito mais, tá? Porque o tempo não nos permite. São muito mais desafios que temos pela frente. E eu creio que nós estamos avançando. Amém? Quando eu assumi o ministério dos Zumbi dos Palmares, foi um desafio tremendo para mim, porque eu não tinha experiência nenhuma de liderança, ainda estou adquirindo, claro, né? Mas foi muito difícil para chegar onde chegamos hoje. Mas agora nós temos que continuar avançando. Nós não podemos aceitar que os nossos números de membros vão diminuindo. Pastor, mas o importante não é o número, é a qualidade. Sim, querido, mas se não tiver números também, não tem qualidade. Tem que multiplicar, né? E esse ano, com essa visão, né, que nós estamos tendo aqui de multiplicação, eu creio em nome de Jesus que nós vamos alcançar pessoas ali, vamos treinar a liderança ali, para que as pessoas sejam alcançadas ali no Zumbi dos Palmares. Queridos, eu encerro por aqui a minha palavra, agradecendo ao Senhor e pedindo a vocês que continuem orando pela minha vida, para que o Senhor me dê força, me sustenta fisicamente. Ultimamente eu tenho enfrentado uma dificuldade com a minha perna, porque surgiu um machucado aqui nessa perna, e de vez em quando eu tenho que tirar essa perna, porque eu não consigo nem andar, né? Porque dói muito, machuca muito, e eu quero que os irmãos estejam orando para mim, né? Eu tenho que, provavelmente mais tarde eu vou ter que aumentar esse encaixe aqui, mas eu peço aos irmãos que estejam orando, para que o Senhor possa dar-me forças físicas também para conseguir, porque o meu trabalho nos Zumbi dos Palmares é um trabalho árduo, que eu tenho que ir de encontro àquelas pessoas durante o dia, o sol quente, eu caminho por aquele bairro e servindo uns aos outros ali. Então eu preciso de andar, não posso ficar parado não, tá bom? Então peço aos irmãos que estejam orando também por mim, e agradeço ao Senhor. Eu sei que às vezes é difícil os irmãos se deslocarem para ir nos visitar, mas faça-nos uma visita, tá bom? De vez em quando você quiser, faça-nos uma visita, que nós ficaremos muito felizes em ter você lá conosco, né? Em te abraçar. E eu tenho orado, né, pela vida, eu tenho orado pela essa igreja, pelas madrugadas, principalmente o pastor Marcelo, eu tenho orado porque eu sei que o desafio da liderança, né, de trazer a visão que Deus nos dá ao seu povo, não é fácil a gente transmitir isso. Nós temos isso no nosso coração, mas às vezes nós temos um pouco de dificuldade de transmitir, né, porque a visão de Deus vem para nós e nós temos que transmitir isso para a igreja, e às vezes nós temos um pouco essa dificuldade, né, mas que o Senhor esteja nos abençoando, e continuamos juntos, querido, em oração. Eu agradeço a Deus pela vida de todos,
E se quiser saberem mais, né, um pouquinho mais do trabalho, pode me perguntar pessoalmente, tá certo? Muito obrigado, meus irmãos. Orem por mim. Deus abençoe.